Você já se perguntou por que, quanto mais você pensa, mais parece se afastar dos outros? Por que, quanto mais você enxerga a fundo as coisas, mais difícil fica manter conversas leves, relações rasas, presenças vazias? E já teve a sensação estranha de que a sua inteligência, aquilo que um dia você viu como bênção, às vezes se parece mais com uma maldição silenciosa que te empurra para a solidão? Talvez você conheça bem esse cenário interno. Você está numa roda, todos rindo de algo que, para você, não tem graça nenhuma. As conversas giram em torno de fofocas, status, superficialidades. Você até tenta participar, força um sorriso, joga algumas frases, mas sente que está atuando. Sente que está encolhendo partes enormes de si para caber naquele espaço apertado. Você volta para casa com uma sensação estranha. Eu não pertenço. Parece que estou sempre deslocado. É como se eu enxergasse coisas que os outros fingem não ver. E quase sem perceber, você começa a escolher a solidão. Não porque não precise de ninguém, mas porque dói demais estar cercado de gente e ainda assim sentir-se profundamente só. Hoje, vamos entrar na verdade sombria de Schopenhauer. Por que as mentes inteligentes escolhem a solidão? O que há de tão doloroso na lucidez que faz tanta gente se isolar? E como transformar essa solidão em caminho, em vez de uma prisão sem saída? Para essa viagem, caminharemos com 3 figuras. Schopenhauer será o personagem principal, o filósofo da dor, da vontade e da lucidez amarga, que acreditava que quanto mais inteligente o indivíduo, mais inclinado à solidão ele se torna. Carl Jung será o personagem secundário, o psicólogo do inconsciente que nos ajuda a entender o que essa escolha pela solidão faz com a alma e como ela pode tanto nos quebrar quanto nos individuar. E, em tom simbólico, Rumi, o poeta místico que via, na solidão profunda, não apenas um exílio, mas um lugar onde a alma finalmente se encontra consigo mesma. Vamos começar pela ferida que ninguém gosta de admitir. Existe um tipo de solidão que não tem nada a ver com estar fisicamente só. É a solidão de estar cercado de vozes e, ainda assim, não ser compreendido. De ter pensamentos, percepções, angústias que simplesmente não cabem na superfície das conversas comuns. Schopenhauer olhava para isso com frieza, quase cirúrgica. Para ele, a maioria das pessoas está ocupada com o imediato: dinheiro, prestígio, distrações, opiniões alheias. A mente verdadeiramente pensante se volta para outra coisa, para o sentido, para a natureza da realidade, para a dor inevitável da existência. Na sua visão, quanto mais nobre e elevada a mente, mais ela tende a se isolar. Não por arrogância barata, mas por incompatibilidade de interesses. Quem pensa profundamente raramente encontra eco no barulho do mundo. E aí nasce uma dor peculiar. Você não escolheu ser diferente no sentido romântico. Você apenas começou a enxergar além da máscara das coisas. Vê a fragilidade por trás de muitas aparências, a vaidade por trás de certas poses, o medo por trás de tanta agressividade. E isso torna difícil participar ingenuamente do jogo social. Você tenta se calar, tenta ser mais normal, tenta entrar no ritmo, mas algo em você resiste a viver apenas na superfície. A mente sempre volta para a profundidade, como quem retorna para casa. Carl Jung chamaria isso de chamado à individuação, o processo de se tornar quem se é de verdade, em vez de apenas repetir o molde coletivo. Só que antes de soar bonito, esse processo dói, porque individuar-se quase sempre significa afastar-se, pelo menos por um tempo. As mentes mais contemplativas, sensíveis, refinadas, passam, com frequência, por um estágio de desencanto profundo com o mundo. O que um dia parecia suficiente, festas, grupos, validação, começa a soar vazio. As piadas já não preenchem, os elogios já não bastam, a correria já não distrai. Schopenhauer olhava para a existência sem maquiagem. A vida, para ele, é atravessada por sofrimento, frustração, desejo nunca plenamente satisfeito. A maioria foge disso se afogando em prazeres, metas, entretenimentos, mas alguns não conseguem mais se enganar. Enxergam o mecanismo inteiro.
E é justamente essa lucidez que torna a convivência difícil. Imagine alguém que, depois de anos acreditando em narrativas simples, de repente enxerga os bastidores de tudo. Enxerga a hipocrisia de certas relações, o interesse por trás de certas gentilezas, o vazio por trás de certas ambições. Como essa pessoa ainda consegue se empolgar com o que antes parecia suficiente? O entorno não entende. Por que você anda tão calado? Por que parece distante? Por que não está animado como antes? A resposta, se fosse dita com honestidade, doeria. Porque eu não consigo mais fingir que isso tudo basta. É aqui que a escolha pela solidão começa. No início, não é eu amo ficar sozinho. Eu me sinto mais honesto comigo quando estou só. Eu não preciso atuar. Eu posso ser inteiro, mesmo confuso, sem ter que traduzir tudo para o vocabulário do superficial. Schopenhauer via nessa solidão quase um destino inevitável para as mentes mais lúcidas. Não porque sejam melhores, mas porque caminham por um terreno que a maioria evita. O trágico, o absurdo, o limite, a finitude. Só que o preço da lucidez é, muitas vezes, a sensação de não pertença. Você talvez reconheça essa dor em pequenos momentos. Você compartilha um pensamento mais profundo em um grupo e recebe, em troca, silêncio constrangido ou piada. Você tenta falar sobre o que realmente te aflige, medo de desperdiçar a vida, dúvida sobre propósito, angústia existencial, e alguém responde: "Nossa, que bad, fala de outra coisa." Você percebe que para continuar participando de muitos círculos, precisa vestir uma máscara, o engraçado, o leve, o ok. E quando volta para casa, sente o peso de ter traído algo em você. Jung explicaria isso como conflito entre persona e self. A persona é o personagem que você apresenta ao mundo. O self é o que você é em profundidade. Quanto maior a distância entre um e outro, maior o sofrimento. A solidão às vezes é menos fuga e mais chamado de volta para si. Mas por que essa verdade é sombria? Porque desmonta uma fantasia confortável, a de que, se você for inteligente, profundo, consciente, automaticamente terá relações melhores, mais maduras, mais verdadeiras. Na prática, muitas vezes acontece o contrário. Quanto mais você se aprofunda, mais percebe incoerências, suas e dos outros. E num mundo que prefere conforto à verdade, isso te coloca facilmente na posição de estrangeiro. Schopenhauer não tinha medo de dizer algo duro. Grande parte da humanidade não busca a verdade, busca distração. A mente que busca a verdade, mais cedo ou mais tarde, se sente deslocada no circo da distração. E no meio disso, há um risco silencioso. A mente inteligente, magoada pelo vazio dos laços superficiais, pode dar um passo a mais, transformar a solidão em orgulho, passar a se ver como superior, olhar para o mundo de cima, com ironia, com cinismo, usar sua lucidez como arma para desqualificar tudo e todos. Essa é a sombra do intelectual, usar a própria inteligência para se proteger da dor de não pertencer. Se eu não me encaixo, então o problema está no mundo inteiro, menos em mim. Jung chamaria isso de inflação do ego. Você se confunde com a sua habilidade de ver e começa a já acreditar que está acima do jogo humano. Mas, por trás desse pedestal, quase sempre existe uma criança ferida murmurando: "Ninguém me entende, ninguém me vê, ninguém me alcança onde eu estou." É nesse ponto que Rumi entra, como uma outra possibilidade. Ele escreve sobre uma solidão que não é ausência, mas presença. Diria algo como: na sua solidão, você não está sozinho. É ali que, pela primeira vez, você se escuta sem o ruído dos outros. Isso abre uma segunda via. Sim, Schopenhauer está certo ao apontar: quem enxerga mais muitas vezes se distancia mais. Sim, existe um lado sombrio na lucidez. Ela te estraga para muitas ilusões que tornavam a vida mais leve. Sim, você vai perder alguns laços, alguns ambientes quando parar de viver no automático. Mas isso não precisa terminar num exílio amargo. Pode se tornar uma espécie de retiro interno, necessário, para que você se reconecte com algo mais essencial. A virada está aqui. A solidão não é punição pela sua inteligência.
Ela é consequência da sua honestidade consigo mesmo. Quando você não aguenta mais se dopar com superficialidade, a solidão é o lugar onde você desintoxica. É doloroso no começo. Você sente abstinência do barulho. Sente falta de qualquer coisa que distraia. Mas, se atravessa esse deserto, algo começa a mudar. Jung chamaria isso de encontro com o self. Rumi chamaria de encontro com a alma. Schopenhauer descreveria como lucidez resignada. Em todos os casos, porém, há um mesmo movimento. Você para de exigir do mundo uma profundidade que, primeiro, precisa nascer em você. Com o tempo, algumas coisas se transformam. Você deixa de precisar estar em todo lugar com todo mundo. A quantidade de laços diminui, mas a qualidade, devagar, aumenta. Você passa a preferir um silêncio verdadeiro a uma conversa que exige que você se traia. Você começa a fazer as pazes com o fato de que não será compreendido em toda a sua profundidade. E isso não te invalida. Significa apenas que há camadas em você que são, por natureza, solitárias. Algumas perguntas que você carrega não cabem em roda de bar. Você entende que não é obrigação de ninguém acompanhar o seu nível de reflexão, assim como não é sua obrigação se mutilar para caber em expectativas alheias. A solidão, então, deixa de ser um ninguém me quis para se tornar um eu escolhi ficar comigo. Mas é preciso cuidado. A mesma solidão que cura pode, se mal conduzida, começar a envenenar. Quando você passa tempo demais só nas próprias ideias, sem nenhum espelho humano, corre o risco de transformar a lucidez em veneno e a solidão em prisão dourada. Você começa a se orgulhar da torre em que mora, sem perceber que ela também é cárcere. Schopenhauer enxergou a dor da vida com uma clareza impressionante, mas muitas vezes escorregou para um pessimismo sufocante. Se você bebe disso sem equilíbrio, pode acabar convencido de que tudo é vazio, todos são rasos, nada vale a pena. Sua inteligência vira um álibi para desistir do mundo. Jung traria um contraponto essencial. A individuação não é o fim. O objetivo de se tornar inteiro não é viver trancado numa fortaleza interna. É, depois de ter se encontrado, voltar ao mundo de outra forma, menos dependente, menos iludido, mas ainda capaz de se vincular. Rumi sussurraria: há um lugar além das ideias de certo e errado. Eu te encontrarei lá. Esse lugar é o campo onde dois seres que já fizeram o trabalho de se encontrar podem, enfim, se encontrar um ao outro. Não para se completar, mas para compartilhar. Isso significa que a mente inteligente está condenada à solidão eterna? Não. Mas antes de encontrar quem caminhe na mesma profundidade, é provável que você atravesse um trecho intenso de solitude real. Um tempo em que a companhia principal será o próprio pensamento. E se tiver coragem, o próprio coração. Então, o que fazer com essa verdade sombria? Primeiro, parar de romantizar tanto a solidão quanto a sociabilidade. Não é sinal de grandeza estar sempre só. Não é sinal de saúde estar sempre cercado de gente. Há solidões que são fuga, trauma, defesa. E convivências que são apenas barulho para não pensar. O critério não é quantas pessoas estão à sua volta. O critério é: você consegue ser honesto consigo? Consegue estar com os outros sem se trair? Consegue estar só sem se abandonar? Depois aceitar que talvez você nunca seja totalmente normal. E isso não é defeito, é vocação. Mentes mais atentas, mais sensíveis à contradição do mundo, raramente cabem no molde padrão. Você pode parar de gastar energia tentando se encaixar em formas que reduzem quem você é. Ao mesmo tempo, cuidar para que sua lucidez não se torne veneno. Sim, você vê o que muitos não veem. Sim, enxerga vaidades, falsidades, futilidades. Mas, se tudo o que faz com isso é alimentar cinismo e desprezo, sua inteligência se virou contra você. Use essa visão para compreender, não só para julgar. Enxergar o ridículo humano não é licença para se achar acima dele. É convite para uma compaixão mais lúcida. Você também é contraditório. Você também foge de verdades. Você também se distrai para não sofrer. A solidão pode, então, se transformar em espaço criativo. Muitos dos livros, músicas, teorias e obras que marcaram a humanidade
nasceram de mentes que suportaram ficar consigo mesmas. Em vez de viver a sua solitude como um buraco, trate-a como um quarto interno onde você trabalha em si e no que veio fazer aqui. E devagar, vá abrindo brechas seletivas para relações verdadeiras. Não é porque muitos não te entendem que ninguém pode te encontrar. É tentador concluir: ninguém presta, ninguém me entende, ninguém vale a pena. Mas isso é generalização defensiva que fecha a porta justamente para quem poderia caminhar com você. Você não precisa se abrir para todo mundo, mas pode permitir que alguns poucos vejam um pouco além da sua persona. Às vezes, uma só alma que te encontra de verdade já torna o peso da lucidez muito mais suportável. No fim, a verdade sombria de Schopenhauer não é uma sentença, é um aviso. Se você enxergar demais, em muitos momentos vai se sentir só. Mas o que você faz com essa solidão é escolha sua. Você pode virar o intelectual amargo, fechado, que usa a inteligência como muro, ou pode aceitar a solidão como etapa, laboratório, campo de amadurecimento, e depois de atravessá-la, voltar ao mundo com um olhar mais profundo e um coração menos ingênuo, mas ainda capaz de amar. Talvez a grande virada seja entender que mentes inteligentes escolhem sim a solidão, mas não porque desistiram do mundo. Escolhem porque, por um tempo, precisam se afastar do ruído para escutar, finalmente, a única voz que nunca puderam ignorar, a delas mesmas. Se em algum ponto desta jornada você se reconheceu, nessa sensação de deslocamento, nessa lucidez cansada, nessa escolha silenciosa pela solidão, escreve nos comentários, como um compromisso interno: eu escolho fazer da minha solidão um caminho, não uma prisão. E se você sente que precisa continuar explorando essas dobras da mente, filosofia, psicologia profunda, sombra, sentido, curta este vídeo e inscreva-se no canal Dr. Crow. Não como gesto automático, mas como um lembrete de que você não é o único atravessando esse tipo de noite interna. Porque no fim existe uma ironia silenciosa. Mesmo quando escolhemos a solidão, não somos os únicos que fazem essa escolha. Há outros caminhando na mesma escuridão lúcida, e às vezes é justamente através dessas palavras que eles se reconhecem.